Pertinência Jurídica, o podcast projeto de extensão do curso de Direito da Universidade do Estado da Bahia, Campus 3. Aqui quem vos fala é o professor Paulo de Tasso, serei o host deste podcast. Estamos hoje aqui com a nossa equipe de participantes, integrantes do podcast, Renata Mirelli, Milene Barbosa, Vitor Ariel e o professor Luiz Antônio. Conosco, na data de hoje, para a nossa alegria, nosso convidado é Robério Santos. Robério, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu queria que você se apresentasse, ficasse à vontade para resumir esse extenso currículo que você tem aí a nos apresentar. Então, boa noite, bom dia e boa tarde, né? Depende de que horário você esteja ouvindo. Estou muito feliz em estar com vocês, poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, pouco conhecimento, já que o conhecimento é quase infinito. Então, por mais que eu saiba, ainda é muito pouco. Estudo cangaço há 23 anos, não que eu não tenha conhecido antes, mas como profissional mesmo de pesquisa, de tentar encontrar respostas e acabar encontrando mais perguntas do que respostas em si. Já há 23 anos de labuta. Não sou da área de direito, mas isso também, obviamente, não me impede de estar aqui conversando com vocês, assim como também qualquer outra área que esteja apta a debater esse assunto maravilhoso que é o cangaço. Minha área de letras e também jornalismo, que acho que são duas áreas que se encaixam perfeitamente, principalmente para escritores. Eu sou um deles e tenho a minha maior paixão mesmo, e principalmente com relação ao cangaço. Venho desenvolvendo esse trabalho desde 2000, começo esse trabalho com relação à fotografia, os fotógrafos do cangaço, que é um tema maravilhoso. Daria um podcast inteiro só para debater o campo da fotografia, os fotógrafos onde as fotos foram feitas e por que, não apenas do ciclo lampiônico, que é a minha área de pesquisa do cangaço, não se resume ao ciclo lampiônico, mas aos nossos 5 séculos aí de história do Brasil, que inclusive espero que estejamos e debatemos hoje sobre isso, que é muito importante debater fora desse ciclo do cangaço de Lampião, né, o cangaço lampiônico. E aí eu venho desenvolvendo outros trabalhos paralelos a essa pesquisa literária com cangaço, na televisão, já passei pela televisão, já passei pelo rádio, adentrei pela literatura, caí mesmo no YouTube para compartilhar esse conhecimento meu com o canal Cangaço na Literatura, iniciado o trabalho desde 2014, e em 2012 lanço meu primeiro livro sobre cangaço, mas antes já tenho lançado outros livros, mas livros sobre cangaço em 2012, com Lampião e Volta Seca, em Itabaiana, que é a minha cidade, e depois de 2014 eu dou uma pausa, volto em 2017 com Cangaço na Literatura e continuo até a data de hoje. Hoje também, além do Cangaço na Literatura, também presto serviço para a Rede Globo, como consultor histórico, agora da novela, ou minissérie, por assim dizer, Guerreiros do Sol, que estará sendo exibida pela Globo, talvez no final do ano, se tudo der certo, ou no início de 2024, que é inspirado no livro não que seja inspirado no livro, pelo menos o título, no livro do Frederico Pernambucano de Mello, que é o livro homônimo, que é o Guerreiro do Sol, que será relançado próxima quinta-feira, a 6ª edição, pela CEP, né, que é uma das companhias editorial mesmo assim mais importantes do Brasil, que está fazendo esse resgate, porque desde 2005 nós não temos esse livro. E continuo publicando meus livros, fazendo minhas pesquisas, e também com a felicidade muito grande de poder estar agregada a uma equipe maravilhosa, que é a que faz o Júri Épico. Quero agradecer aí o Paulo de Tasso, que fez esse convite. E esse ano estaremos novamente no Júri Épico de Petrolina. Esse ano, o mais polêmico de todos, nós estaremos aí, já foi anunciado, não é segredo, estaremos colocando o Padre Cícero no banco dos réus, e acabou minha imunidade de entrar em Juazeiro do Norte sem ser colocado para correr. Dessa vez, espero que o povo de Juazeiro, inclusive alguns juristas de Juazeiro, foram convidados, e isso aí vai livrar um pouquinho a barra. Mas brincadeiras à parte, vai ser muito interessante. Fico muito feliz em poder fazer parte desde 2019, quando fizemos de Lampião, estive presente também como consultor, e é isso, e continuo fazendo o meu trabalho, escrevendo livros. Esse ano tem mais 2 livros para ser, já
Acabei de publicar um livro, no final do ano tem um segundo livro, e estou preparando mais 2 para o ano que vem. São coisas básicas. Eu fui logo só para essa área do cangaço mesmo, né? Porque se eu for partir para o lado do cinema, para o lado outras áreas que eu já trabalhei e acabo trabalhando também, de vez em quando dá tempo, aí eu ia me estender muito. Mas com relação a cangaço, é isso. É pesquisa, produção literária, YouTube e agora com a Rede Globo e também com o canal Fatos Desconhecidos, no qual também sou consultor, e acabamos agora de produzir 4 documentários incríveis, né, no canal Fatos Desconhecidos. Até deixo a dica para vocês conhecerem, acho que vocês conhecem, podem conhecer o canal. Eu fiz um trabalho com o Ivan Lima, que é um dos maiores narradores, ator mesmo, do tempo de Mazzaropi. O Ivan foi parceirão de Mazzaropi desde a década de 60, 70, e hoje fico muito feliz de poder estar ao lado dele produzindo conteúdo sobre o cangaço no canal Fatos Desconhecidos. Robério, e portanto a nossa alegria aqui é incomensurável, visto que tínhamos muita vontade de encontrar contigo aqui no nosso podcast, especialmente porque tem uma relação muito importante com esse fenômeno tipicamente nordestino e que nós vamos indagá-lo sobre ele. E eu começo perguntando, Robério, muito se discute sobre a origem do cangaço. Para alguns, o cangaço foi uma reação à opressão do coronelismo, do latifúndio e da fome no Nordeste brasileiro, havendo quem, nesta vertente, veja até o cangaceiro como alguém que estava investido de uma ideia de ruptura. São vários os exemplos de pessoas que, como forma de enfrentamento daquelas opressões praticadas no interior nordestino, resolveram se juntar aos grupos de bandoleiros por motivos que variam desde a vindita até a veneração romanceada dos seus personagens pelo senso comum. Para outros, Robério, o cangaço foi uma reação desorganizada ao sentimento de terra sem lei que o Nordeste brasileiro ali representava. Isso desde a época da colonização, onde a omissão do poder estatal era campo fértil para a autotutela. Robério, qual dessas ideias melhor representa a origem deste fenômeno? Ele é uma exclusividade mesmo da região Nordeste? A teoria do banditismo social e a ideia de Eric Sobal explicam adequadamente o fenômeno? Então, foi praticamente uma questão aí do Enem. Você me apresentou vários pontos interessantes. Uns estão mais corretos que outros, mas praticamente todas as formas como que você acabou de colocar tem alguma relação em cada época e cada formação do banditismo. O Eric Hobsbawm, inclusive, você citando, eu estava olhando, parece brincadeira, estava olhando aqui para ele, aqui na minha frente, essa é a edição. Essa é a edição em espanhol, eu tenho a edição em inglês, espanhol e português, não sei. É uma mania que eu tenho de comprar primeiras edições e outros idiomas, principalmente idiomas originais, suas primeiras traduções, a depender da área. E eu vejo o Eric, ele erra muito em alguns pontos, ao definir, de certa forma, em alguns pontos, como o cangaço, por exemplo, tem um capítulo, só resumindo, o Eric, ele faz um paralelo do banditismo no mundo inteiro, ou seja, o fenômeno banditismo, ele acaba acontecendo em várias partes do mundo, com um ponto de intersecção, seria essa criação do banditismo a depender da situação e dos acontecimentos em determinado lugar. Por exemplo, quando é colocado o banditismo aqui no Brasil, exclusivamente do Nordeste, o cangaceirismo é exclusivamente do Nordeste, o banditismo não é exclusivamente do Nordeste, é um fenômeno mundial. Mas nosso foco é o cangaço, então nós resumimos mais isso. Cangaço é um fenômeno apenas nordestino. Nordestino. Fora do Nordeste, ele recebe qualquer outra denominação. Nordeste, cangaço. Daqui a pouco eu falo por quê. Então, Hobsbawm, ele tem um capítulo específico sobre Lampião, onde ele coloca o Lampião a par e em paralelismo com personagens como Pancho Villa, no México, alguns personagens, um francês, por exemplo, alguns bandidos franceses, e ele acaba colocando isso como se fosse um arquétipo da criação e formação desses personagens, como se fossem personagens que surgissem do nada. E isso está errado. Vamos começar do início mesmo da colonização do nosso país. Existem diversas formas de se ingressar no cangaço. A primeira
foi justamente formada através da pena de morte. Como assim a pena capital? No ensino médio, nós estudamos muito e falamos muito, tem um termo que nós utilizamos que são os degredados. O que são esses degredados? Eram sujeitos, principalmente em países colonialistas, principalmente, por exemplo, colocar o nosso aqui, colocar Portugal, no qual esses indivíduos cometiam crimes no seu país de origem, como Portugal, e eles eram enviados ou eram executados na forca, por exemplo, ou eram enviados para o degredo. Na África, em colônias como Angola e principalmente aqui no Brasil, que era um país muito grande, precisavam de mão de obra, muitas vezes, forçada. Então, para não morrer, eles eram enviados para cá. Existe um ponto que é muito pouco estudado no século XVI, que eram esses degredados que se reuniam aqui e uniam-se em outros grupos de degredados, também piratas franceses e também índios, montavam-se grupos, armavam-se, fugiam do poder, iam atacar cidades aos moldes muito mais próximo, ou seja, esses degredados que formavam grupos no século XVI têm uma proximidade muito maior com o cangaço lampiônico do que o cangaço do século XIX de um jesuíno brilhante que atacava, por exemplo, tropas do governo na seca de 77 a 79, a chamada seca dos 1000 dias. Então, o que é que acontece? Nós temos um início do banditismo no Brasil, coincidentemente, apenas em Pernambuco. Era a capitania mais que se desenvolveu, só a daqui a de São Vicente, né, que hoje nós conhecemos como São Paulo, aquela região. Então, as únicas duas que cresceram, que sobreviveram mesmo, assim, que progrediram, foram essas. E o cangaceirismo surge praticamente nessa faixa de terra entre o Pajeú e o litoral, a região de Zona da Mata pernambucana, ali, região de Vitória de Santo Antão, Glória do Goitá, praticamente nessas regiões. E o que é que acontece? Esse ponto de origem do cangaço, que seria esses grupos armados no século XVI, é muito pouco estudado. O próprio Frederico Pernambucano de Melo atesta isso, inclusive, no seu livro maravilhoso, no Bandoleiro das Caatingas, Bandoleiro das Caatingas do Melquias da Rocha, ele cita, e o Frederico Pernambucano de Melo, ao citar o livro anterior, Bandoleiro das Caatingas, acaba confirmando que o cangaço é esse jovem de 5 séculos, ou seja, ele começa nesse período de união. Com o passar do tempo, nós temos um estado, por exemplo, Pernambuco, um estado que cresce financeiramente, é um estado que tem um bom nível de produção de cana-de-açúcar no século XVII para o século XVIII, vem o algodão no século XIX também, onde tem grana, tem a necessidade do furto, do roubo, porque essa é uma das formas de se criar o cangaceirismo e de se adentrar o cangaço, seria como meio de vida. Lampião entra no cangaço não para vingar os pais que morreram, matar o pai, entra para o cangaço para vingar a vindita, como você acabou citando. Alguns sim, Ângelo Roca entra pela vingança, Lampião entra como meio de vida, porque quando os pais morrem, Lampião já fazia parte do cangaço. Então, o que é que acontece? Essa é uma das formas mais comuns de se entrar no cangaço como meio de vida, ou seja, eram homens que se uniam, se armavam para atacar fazendas, tropas do governo que vinham com dinheiro, mas aquela ideia de que tirava desses ricos do governo para dar aos pobres como um ciclo, isso aí é um pouquinho misticismo, é um pouquinho de lenda, mas tem um fundo de verdade que nós chegamos lá quando chegamos no século XIX. Voltando para o século XVI, pulamos o século XVI, entramos no século XVII e aí adentramos nas grandes guerras, a chegada dos holandeses aqui no Nordeste, os franceses intensificam a entrada aqui no Nordeste também, principalmente a questão do tráfico do pau-brasil, e esses grupos, muitos grupos que acabavam ficando por aqui, acabavam adentrando mesmo no sertão para praticar roubos, assaltos, inclusive uma cidade Igaraçu, em Pernambuco, uma das cidades mais antigas do país, tem a igreja de Cosme e Damião, que é a mais antiga hoje, ainda que está de pé, do Brasil. Um grupo armado se une, é extremamente catalogado, isso aí tem cartas, tive acesso a essas cartas, grupos armados acabaram entrando e invadindo a cidade e atacando, e foi o primeiro, pelo menos que eu acabei anotando, foi o primeiro grande ataque de um grupo que ainda não recebia essa denominação de cangaceiros, eles eram chamados de bandidos. É tanto que o Hobsbawm, ele coloca o nome do livro dele como bandidos, justamente porque essa é a denominação que era universal. Você vai para o inglês, você tem bandits, você vai para o português, bandidos, você vai
o espanhol los bandidos, tanto que a edição em espanhol aqui está bandidos. Então, o termo bandidos, de bando, de grupos, agrupamentos, é um termo universal. Partimos para o século XVIII, e aí nós temos o início, a origem do cangaço em si. O primeiro cangaceiro, inclusive, foi, para minha surpresa, quando eu fui contactado para definir o tema do Júri Épico de 2022, eu tinha acabado de lançar a biografia, no final de 2021, do Cabeleira. O Cabeleira, o José Gomes, é considerado o primeiro cangaceiro da história, e quando eu sugeri para o Wagner, disse, vamos trabalhar o Cabeleira. O Cabeleira, ele entra para o cangaço por inspiração do pai, que era bandido, era um homem muito rude, assaltante de gado, cavalo, e ele incentiva o filho a entrar e ajudá-lo, e o filho acaba montando esse primeiro grupo, esse grupo inicial, e começa a atacar cidades, muitas vezes sem motivo. Ele não tinha vingança, ele não estava fazendo nada, era apenas um meio de vida. Então, esse período, esse início zero, esse marco zero do cangaceirismo, em si, não do banditismo, mas do cangaceirismo no Nordeste, mais ou menos em 1871, quando o bando do Cabeleira invade Recife, no dia de uma festividade, em 1873, em 71, eles vão, mas não entram mesmo na cidade para praticar um assalto, eles voltam, e em 73 eles acabam atacando o Recife, e nesse momento é o momento praticamente assim, quase como marco zero da história do cangaço. E o Cabeleira é citado por Franklin Távora, outros pesquisadores também, como esse primeiro cangaceiro, como esse cangaceiro original, e não teve briga por terra, divisão de terra, que é outro caso, quando você adentra para o cangaceirismo lampiônico, já é a disputa por terras, aí você já vem para o cangaceirismo do Antônio Silvino, a ação das vinganças, o pai do Antônio Silvino foi assassinado por questões políticas, e as irmãs foram envenenadas, e o Antônio Silvino vai praticar a morte. O Jesuíno Brilhante entra para o cangaço pela morte do tio que ele venerava, o José Brilhante, é morto pela uma briga que ele estava seguindo um delegado que tinha roubado cavalos, e ele, como um cangaceiro vingador, né, acabou sendo morto, e o Jesuíno Brilhante entra no cangaço para vingar a morte do grande ídolo dele, que é o José Brilhante. Então, assim, aí você volta para o Cabeleira é o primeiro cangaceiro, e é o primeiro cangaceiro a receber a pena capital no Brasil. Ele e o pai são levados à forca, por mais que no júri épico tenham absolvido o Cabeleira, e foi aquela festa muito bonita, eu fiquei muito emocionado. Eu sou muito fraco mesmo, assim, nesse sentido, assim, meu organismo não suporta mesmo, assim, aquela emoção de tudo. Mas na vida real, no mundo real, como eu deixei claro no meu bate-papo, ele foi sentenciado a fuga com o pai, foi enforcado em 13 de março de 1786, colocando aqui a data correta, e foi enterrado. Então, assim, as problemáticas, a justiça, foi uma das primeiras, pelo menos a primeira vez que o cangaceiro ele foi ao banco de réus, ele foi julgado e foi executado em praça pública, 30 anos sem nenhuma execução no Recife, e agora o personagem, o homem mais procurado, mais temido do Brasil, naquele período do Brasil colônia, ia ser executado em praça pública, o que eu penso assim, foi uma festa gigantesca. Depois do Cabeleira, muitos cangaceiros, muitos personagens acabaram surgindo, os viriatos, principalmente, aí entra no século XIX, os viriatos, entra o Jesuíno Brilhante, como eu acabei colocando para você. Então, resumindo, você tem duas coisas a ser debatidas. Uma é a questão de como surge o cangaço, outra, como surge o cangaceiro. São dois pontos para serem debatidos. O cangaço, já falei, e como surge o cangaceiro é individual. Cada cangaceiro, ele tem a sua forma de adentrar no cangaço. E aí, eu cito alguns exemplos
básicos. Por exemplo, Volta Seca. O cangaceiro Antônio dos Santos, ele era um menino, tinha 10 anos de idade, ele foi levado à frente de Lampião, e Lampião convida ele a entrar no bando, ou ia com ele, ou morria. Ele disse que não queria morrer, entrou com 10 anos de idade para lavar cavalo, dar recado, e era uma estratégia muito boa. Era uma criança que podia entrar na cidade antes, ver se tinha polícia e voltar, e ninguém ia suspeitar de uma criança de 10 anos. Mas um mês depois ele já estava com arma na mão e com roupa de cangaceiro e chapéu, tão quanto um Ângelo Roque com quase 40 anos de idade naquele período. Então, o que acontece? Ele foi por coação, ele foi coagido a entrar no bando, tomou gosto, fugiu do bando, foi preso, passou 20 anos na cadeia, foi o segundo cangaceiro a passar mais tempo. Você tem outros cangaceiros como Ângelo Roque, a irmã do Ângelo Roque foi abusada por um policial, ele foi à delegacia, perguntou ao delegado, um cabra seu, um policial seu abusou de minha irmã, e você vai fazer alguma coisa? Ele faz, não. Abuso da irmã dele, então também, como troca, como vingança, e ao invés dele abusar a irmã do soldado e cometer o mesmo crime, ele foi e executou o soldado, ele começou a ser perseguido, e aí ele correu, foi em busca de Lampião e pediu ao Lampião um refúgio e tal, ou seja, ele foi fugindo como refúgio em busca de homens armados para fazer a proteção dele. Foi um dos cangaceiros que mais demorou, foi o último a se entregar, em 1º de maio de 1940, poucos dias antes do assassinato de Corisco. Outros cangaceiros entraram forçadamente, por exemplo, mulheres foram sequestradas, como Dulce, foi pega mesmo assim, como a chamada Doma Índia, que tinha os capitães de mato, pegavam índias no mato, praticamente essa mesma técnica da Doma Índia de ir pegar uma mulher como se fosse propriedade dele e levar. Dadá foi levada, estuprada e levada à força para o cangaço, e a maioria é assim, mas outras não, como Maria Bonita foi de boa, se apaixonou pelo homem, foi. Lídia de Zé Baiano também, se apaixonou pelo Zé Baiano e foi seguir o cangaço com ele. Então, para cada cangaceiro, você tem uma história diferente coincidindo em alguns outros. Tivemos casais, que eram casados de igreja, um olhou para o outro e disse assim, beleza, vamos pro cangaço, vamos seguir o compadre Lampião, como foi o caso do Cajazeira e a Enedina, que a Enedina faleceu na grota, foi assassinada, aquela que tem a cabeça destruída lá na grota do Angico, 28 de julho de 1938. Então, assim, cada um tem uma história e algumas histórias coincidem uma com a outra. Então, nós não podemos criar um modelo para o início de cada fase do cangaceirismo e nós não podemos ter um arquétipo, um modelo para o cangaço. É como a Grota do Angico, nós não podemos dizer um único acontecimento da grota. Cada pessoa vivenciou uma coisa, viu uma coisa diferente, então a história de qualquer fato relacionado ao cangaço tem que ser contado pela ótica de cada um daqueles personagens e você chega a um consenso. Porque se você estuda, se você só ouve Sila para falar sobre a Grota do Angico, vai ser uma coisa, e quando você for conversar com o Juriti, antes da sua morte, foi morto queimado vivo, anos depois dele já ter sido entregado e anistiado, ele já vai contar outra história, como ele contou na coisa, mas não quer dizer que não seja o mesmo fato. Então, assim, o cangaço é algo extremamente, como eu posso dizer assim, complexo. E é aí onde está o ponto. Nós temos, por exemplo, uma das coisas que eu mais peço em bate-papo, podcast, é que nunca faça uma pergunta, herói ou bandido? Eu sou capaz de sair do podcast, claro que eu não vou sair, obviamente, mas eu digo, porque é um assunto, tipo assim, você fica 3 horas debatendo isso, e você termina o debate e não saiu do lugar, porque você não tem como você sistematizar, resumir todo um acontecimento, o maior acontecimento da nossa nação. Vocês podem achar que eu estou exagerando, que o cangaço é o maior acontecimento de nossa nação, eu vou só dizer algumas coisas. É o tema que mais tem livros publicados, é o tema que mais tem praticamente biografias publicadas. Lampião é o segundo personagem mais biografado da América Latina, e por aí vai. Entendeu? Então, se você parar para analisar, é o nosso maior tema, é o que mais tem filme, é o que mais tem artesanato, é o que mais tem música sobre aquele tema específico. Por exemplo, você não tem tanta música sobre Tiradentes. Me canta um aí, mas sobre Lampião, nós passamos a noite só cantando música sobre Lampião, entendeu? Roberto, passa a palavra agora para Renata Mirelli, que vai fazer uma nova indagação para a gente continuar nessa gostosa conversa aqui sobre o cangaço. É justamente sobre isso que eu ia falar contigo, Roberto. Em entrevista cedida ao Jornal do Comércio, a gente viu você falando que era preciso sair um pouco dessa perspectiva de encarar o cangaceiro, ora como um bandido, ora como um herói. Até porque
Entre matar e ser herói, existem vários lampiões, gabeleiras, Antônio Silvinos, que rezam, que lutam e que também têm muito a nos ensinar acerca de suas táticas de resistência. No seu ponto de vista, é preciso questionar essa ideia do cangaceirismo como um movimento homogêneo, tão somente marcado pela violência? Eu sempre tenho uma colocação, sempre faço uma colocação quando me fazem essa pergunta, não exatamente dessa forma. Às vezes as pessoas fazem essa mesma ideia de uma forma muito mais objetiva, como eu até comentei agora há pouco, do herói bandido. Você engessa nisso. O estudo do cangaço, do cangaceirismo, há uma diferença entre você estudar o cangaceirismo e você venerar o cangaceiro, o seu ato, tal. O nordestino sertanejo, ele tolera o bandido, mas não perdoa o crime que ele comete. O sertanejo, ele almoça, ele conversa, ele senta com o bandido, mas quando o bandido comete um determinado crime, ele já não gosta, ele não tolera aquilo. O estudo do cangaço, de um modo geral, ele se faz da seguinte forma. Primeiro, seus personagens. Eu vou colocar aqui, de um modo geral, até como forma didática de se começar a estudar esse tema para a gente chegar nessa ideia de heroísmo, banditismo e o que é que nós temos a aprender com eles. Nós temos os civis, que é essa base geral mesmo, os civis que estão no meio dessa guerra. Nós temos os coronéis, os donos, os fazendeiros. Nós temos homens agregados aos coronéis, que são os jagunços. Os jagunços surgem antes do cangaceirismo, durante o cangaceirismo e depois do cangaceirismo, já assumindo uma outra perspectiva e nome. Hoje, o jagunço atualmente recebe o nome de pistoleiro. Nós chamamos de homens da pistolagem, ou podemos dizer assim, cabras, inclusive deixo como indicação, até adiantando que eu não vou falar isso, mas deixo como indicação Cabra Marcado para Morrer, que é um dos documentários mais incríveis sobre essa fase desse banditismo paralelo ao período do cangaceirismo. Cabra Marcado para Morrer é o melhor documentário sobre o banditismo que existe atualmente no Brasil. Um dia, se fizer um melhor, ok. Nós temos a igreja, os padres, que têm um papel maravilhoso, a exemplo de Padre Cícero, que, ao contrário do que acham, Padre Cícero era um grande aliado de Lampião. Não era um grande aliado de Lampião, eles se encontraram por alguns minutos em 1926 e ali ficou. Tinha a devoção de Lampião para Padre Cícero, como também há uma devoção minha pelo Padre Cícero, mas também era o Brasil, o Nordeste principalmente inteiro. Qual casa não tinha uma foto do Padre Cícero? Outros padres tiveram grande influência dentro do cangaço, como, por exemplo, alguns padres que cuidaram dos filhos dos cangaceiros, por exemplo. Os cangaceiros tinham filhos, casais, não podia criar dentro do bando, criança chora, atrairia volante, entrega para um padre, como aconteceu em Santana do Ipanema, Corisque Dadá, tiveram Silvio Bulhões, levaram para o padre Bulhões criar e etc. O próprio cangaceiro, você tem as diversas facetas do cangaceiro. Um outro personagem dentro dessa história aí são os volantes, são subdivididos em 3 categorias. Nós temos o próprio exército, os BCs, os batalhões de caçadores, que eram formados por grupos oficiais que iam para o interior. Nós tínhamos os volantes contratados, que eram pessoas civis que eram contratadas para seguir junto com esses comandantes, e os volantes, que eram comandantes de cidades pequenas que contratavam essas pessoas, e casos como o do Zé Rufino, por exemplo, que perseguia cangaceiros sozinho, ele saía em busca desses cangaceiros sozinho, que é um dos casos mais interessantes. Aí você tem, agregado a isso, aí nós temos quem? Os fotógrafos que adentraram aí no sertão e fizeram muitas fotografias, deve ser estudado. Olha quantas óticas nós devemos estudar o tema. Nós temos os jornalistas que estão agregados a esses fotógrafos, mas o jornalista em si também, como o Vitor do Espírito Santo, que foi para o sertão entrevistar cangaceiros, volantes, etc. O Benjamin Abraão, que foi fotografar e entrevistar cangaceiros. Nós temos aí a própria imprensa, de um modo geral, trabalhando aí esses cangaceiros e etc. Tudo isso agregado, nós temos um grande fator, que é a criminalidade, que era não apenas do cangaceiro. Nós temos casos de padres que cometeram crimes. Crime é crime. Crime é crime. Eu sempre digo isso especificamente, que crime é crime. Então, a partir do momento que você acaba sendo seletivo em relação à construção da criminologia, dentro do estudo da criminologia, você está errando. Vou dar um exemplo. Um tal de Zé sai lá da região sul,
e está tendo uma revolta aqui no Brasil no século XVIII, e aqui no Nordeste, aqui no Norte, como era chamado. O Nordeste era chamado de Norte naquela época. E o que aconteceu? Ele é convidado a acabar com essa rebelião, que nós conhecemos como balaiada. E esse tal de Zé sai de lá, cabra muito do perigoso, e chega esse Zé e mata todo mundo, mata balaio, mata uma legião, nem sei quantos foram executados. E aí ele invade a cidade de Caxias com seus canhões, destrói, e hoje você chega na cidade de Caxias, tem uma estátua dele, e ele recebe o nome de Duque de Caxias como herói de nossa nação. Lampião matou, roubou, provavelmente matou muito menos que o Duque de Caxias, e a população brasileira, jornalistas, podcasters, ficam tudo irritadinho com o fato de Lampião ter sido homenageado de forma fictícia por uma escola de samba, porque a Imperatriz Leopoldinense trabalhou um cordel de ficção, que é a chegada de Lampião no inferno, de forma magistral, que é literatura. Esquece o Lampião. Existe o Lampião histórico e o Lampião literário, o Lampião personagem da nossa literatura. O Lampião que está na quadrilha junina é o da criação, é o fictício. O Lampião que matou 7 policiais na cidade de Queimadas é o Lampião histórico que cometeu aqueles crimes. É a mesma pessoa, sim, mas olhado por óticas diferentes. Então, assim, a partir do momento que nós somos seletivos em relação ao estudo da criminologia, da criminalidade no Brasil ou em qualquer lugar, nós estamos cometendo um grande erro. Daí onde parte esse quesito de não se debater o heroísmo ou o banditismo. Por quê? Porque se formos debater isso, temos que deixar a seletividade de lado. Então nós temos que dizer que Borba Gato foi bandido, tão quanto Lampião. E porque Borba Gato tem uma estátua e é homenageado como um grande bandeirante, e Lampião como um grande bandido que não deveria nem ser falado, e meu canal deveria fechar, como eu tenho que escutar isso praticamente todos os dias. Meus livros deveriam ser queimados na fogueira, tal qual os livros de Jorge Amado foram queimados na fogueira, tal qual na Alemanha nazista foram queimados livros tão bem relatados no livro e filme A Menina que Roubava Livros, quem deixa até como indicação. Por que é que nós temos que abandonar um tema tão fascinante? Por que é que Moreira César é um grande personagem histórico e, claro, ele veio para cá, para o Nordeste, para a Guerra de Canudos e foi executado pelos conselheiristas. Mas o Marechal Bittencourt chegou, matou, foram 25 mil pessoas mortas no sertão de Canudos, e os personagens que venceram a guerra, que a história é contada muitas vezes pela ótica do vencedor, são os caras que estão dando nome de rua. Aqui na minha cidade, Antônio Conselheiro morou aqui numa rua. A rua que Antônio Conselheiro morou se chama Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o cara que praticamente deu o pontapé inicial à Guerra de Canudos e à execução daquela quantidade de pobres e coitados aqui na minha região. Então, por que o Marechal Deodoro da Fonseca recebe nome de ruas, é homenageado, executar e chacinar tantos pobres, e Lampião, por ter feito muito menos, infinitamente menos, é tão maltratado? E aí, quando me fazem essa pergunta, eu sempre coloco xenofobia. E eu digo, se Lampião tivesse nascido em São Paulo ou tivesse nascido em Boston, nos Estados Unidos, vocês esperem que de 15 em 15 dias tem uma série e um documentário na Netflix, no History, em tudo quanto é lugar. Mas é muito escasso ainda, porque tudo que foi apresentado no cinema e tal, principalmente no cinema, foi praticamente ficção. Ainda nós não temos um filme, um documentário. Por exemplo, o trabalho que eu fiz com a Fatos Desconhecidos, nós tentamos chegar o mais próximo possível do que era o cangaço, e fomos mas muito criticados, muita gente ameaçando, dizendo que ia sair do canal, porque estava falando de bandido, e eu deixo a pergunta, o que é o bandido? O que é esse bandido? Quem comete o crime? Entendeu? Quer dizer, se formos olhar por esse ângulo, nenhuma grande revolta no Brasil, nenhum acontecimento histórico no Brasil se deu sem sangue. Eu quero que foi só simplesmente assinar um documento. Uma vez eu falei isso numa palestra e disseram, a abolição da escravatura não teve batalha, não teve guerra, não teve sangue. Eu faço, teve. Aí, onde? Aí eu disse, a partir do momento que os escravos saíram das fazendas para formar as famosas favelas, para ir para o subúrbio, morrer de fome, e ao invés dos seus antigos donos pagarem agora um salário digno para eles trabalharem no mesmo lugar que eles trabalhavam praticamente de graça por água e comida para eles não morrerem de fome, agora ao invés de trabalharem, não.
expulsaram e foram para o subúrbio. Criação, você vê que os subúrbios, as favelas, têm um nível de negro muito alto, justamente por essa herança do coisa. Então, assim, se isso não é sangue, né, com a discriminação, a grande discriminação, essa turma não pôde arranjar emprego, porque ex-escravo com emprego, como? Então, o que é que acontece? Esse é o grande ponto que eu quero deixar bem claro para a gente aqui. Só resumindo mesmo com relação a isso, seletividade. Bom, para dar continuidade a esse debate maravilhoso, eu passo a palavra para minha colega Leni Barbosa. Saudações ao ilustríssimo convidado. Eu gostaria de dizer que estou muito feliz, né, em participar, em estrear nesse episódio, né, falar sobre o cangaço, e ainda mais com o ícone do assunto, né, fica melhor ainda. E a minha pergunta, falar justamente disso que você acabou de falar, sobre a questão dessas narrativas, né, onde o cangaceiro, ele é visto de forma estereotipada, né. Então eu vou colocar da seguinte maneira: o cangaceiro, antes de cair na vida do crime, elaborava a sua narrativa como alguém desassistido, cujo pai foi assassinado, a família massacrada, a propriedade fora tomada. Então, tomando como exemplo também uma frase dita por Lampião em determinada entrevista, é algo que se expressou da seguinte forma: não sou cangaceiro por maldade minha, mas por maldade dos outros. E ainda fazendo uma interseção entre o poder das narrativas, da cultura e do direito, compreendendo-os como práticas sociais historicamente constituídas, né, esses poderes que você falou, sobre a questão da igreja, né, o papel da imprensa e do próprio Estado, de que forma essas forças se relacionam no contexto do cangaço? Você me respondeu com uma palavra, a detenção da narrativa. A definição do próprio Lampião, por exemplo, tomando como base o personagem do contexto do cangaceirismo de todos os tempos, do Cabeleira até o novo cangaço, que não é novo cangaço, gente, é só uma denominação chula passada pela imprensa para ganhar views em redes sociais e para ganhar leitores nos jornais. Desde uma época até os dias que nós nos encontramos aqui nesse debate, tudo é a narrativa. Nós tínhamos os jornais chamados, antes da imprensa no Brasil, nós tínhamos os contadores de história de feira, os narradores de cordéis e etc, ou seja, os cantadores. Eles escreviam seus cordéis, decoravam a cabeça, iam para a feira com suas violas e cantavam. Muitas vezes outros vinham e copiavam aquela narrativa e publicavam em folhetos e por aí ia. Isso antes dos jornais serem colocados. Quando nós adentramos no Brasil, nosso primeiro jornal é o Diário de Pernambuco, é o mais antigo, não foi o primeiro, por assim dizer, em circulação, mas o mais antigo ainda em atividade, é o Diário de Pernambuco, desde o início do século XIX até os dias atuais. E desde esse primeiro momento, o cangaceiro, quando ele é citado praticamente pela primeira vez na década de 30 do século XIX, com essa denominação mesmo de cangaceiro, de homem valente, bandido, infestava como uma doença nos sertões e etc., eu via isso de forma, por assim dizer, de forma muito estereotipada mesmo, porque eles acabavam, por exemplo, muitas vezes alguns desses grupos que sofriam realmente abalos sociais, como o próprio Lampião fala, fizeram ele cangaceiro realmente, ele teve as suas intrigas na década de 10, ainda antes do cangaceirismo, com os primeiros processos lá na região. Existe um livro, inclusive, analisando os processos na década de 10 com a família do Lampião, por questões de terra, com as famílias rivais e vizinhas lá, inclusive o grande nome é o Zé Saturnino, filho, não o velho, o filho, que inclusive é considerado o primeiro grande inimigo, porque essas narrativas sempre precisam do grande vilão, é o primeiro inimigo, é o primeiro isso, é o primeiro aquilo. Então Lampião acaba entrando para essa vida justamente porque não conseguia conviver pacificamente também dentro de um contexto no qual ele era extremamente perseguido por questões de terra, por questões políticas, por questões familiares. Então, a partir daí nós temos as narrativas da imprensa, a narrativa da própria polícia, que acabava cometendo tantos crimes ou até crimes mais bárbaros do que os cangaceiros, mas a própria imprensa
fazia o quê? Passava pano para os atos da polícia e o cangaceiro, o mínimo que cometia, acabava aumentando de uma forma extraordinária. Eu vou até dar um exemplo. Um grupo de volantes, né, de policiais entraram na cidade. Lampião tem acabado de passar. Ele passou numa venda, pegou algumas roupas, pegou o dinheiro, não matou ninguém e saiu da cidade. 2 horas depois chegou uma volante, bateu todo mundo, matou 2 e foi. Na imprensa saiu. Lampião entra na cidade X, mata 2, espanca aleijado e faz isso e faz aquilo. No outro dia, mesmo assim, estava todo mundo aterrorizado. Até os que davam apoio a Lampião, os chamados coiteiros, ficaram com medo. Por quê? Porque se saiu na imprensa dizendo que Lampião tinha passado na cidade, e Lampião chegou e disse, não mas como é que eu posso ter feito isso se eu não estava lá na cidade? Depois ele descobriu que não era ele que tinha feito aquilo. Eu não estou dizendo que a volante estava errada, mas aí eu volto para a questão da narrativa. Outra narrativa também distorcida, e que é uma coisa que é um debate longo, mas que não vem ao caso agora, é justamente sobre a morte do próprio Lampião. Os acontecimentos lá na Grota do Angico, eles começam praticamente quando um cangaceiro fala para um dos coiteiros que Lampião estaria em Sergipe, tinha atravessado São Francisco. Esse coiteiro que tinha raiva de outro, tipo o Joca Bernard tinha uns probleminhas com o Pedro de Cândido, vai até a polícia e diz, pressiona o Pedro de Cândido e ele vai entregar Lampião. Pressiona Pedro entrega Lampião, Lampião é morto. Lá na região de Piranhas, tal, e outros lugares, como eu vejo os debates, o pessoal transforma o Pedro de Cândido e o Joca Bernardo em inimigo público, porque eles foram traidores. Pegou Lampião na surdina, pegou Lampião de surpresa, se não tivesse pego de surpresa, que era para avisar, né, era mais ou menos. Mas entendam uma coisa que eu quero dizer. Pela lógica, se o cangaço era uma doença, se eram criminosos, se eram pessoas que causavam mal, se as pessoas tinham medo daquilo ali, se era algo ruim para o Nordeste. Então, esses dois que se uniram de forma não unida, mas de certa forma um entregou o outro apertou e entregou Lampião e Lampião morreu. Eles não deveriam ter sido chamados de heróis por serem praticamente a peça-chave para o extermínio e o fim do cangaceirismo? Como é que Lampião era tratado como mal? Eu tinha medo de Lampião, alguém entrega Lampião, Lampião morre, e agora eu tenho raiva de quem entregou Lampião, de quem pegou Lampião, de Bezerra que matou Lampião. Por que Bezerra é o vilão e Lampião agora se torna o herói, o Marte, né, nessa questão? Isso que eu escuto, essa narrativa. A narrativa que saiu na época, por exemplo, era uma narrativa boa, uma narrativa que o Nordeste está livre do cangaceirismo, Lampião está morto, o rei, a cabeça foi cortada, aquela mesma narrativa. Só que com o passar do tempo, e Lampião se tornando um personagem pop, né? O Lampião é pop, popular, filmes, estátuas, novelas, livros a centenas e milhares, eu mesmo tenho 4.700 livros, não só de Lampião, mas sobre o Nordeste, por exemplo, praticamente a grande maioria cita aqui ou ali Lampião. Então, Lampião se torna um personagem popular. Tanto que teve a escola de samba, tanto no Rio de Janeiro, quanto em São Paulo. A Mancha Verde ficou em segundo lugar, a Mancha Verde. E essa narrativa, ela começou a ser distorcida para a parte romântica, o romantismo, aquele heroísmo de Lampião, o cuidado com a Maria Bonita, o Bonnie Clyde da vida, aquela coisa, Então, todas essas narrativas que foram distorcidas com o passar do tempo, a criação das fake news e essas coisas, elas precisam ser revisadas e reanalisadas. Então, é basicamente isso. Ok, professor, obrigada. Dando continuidade, vou passar a palavra para Victor Ariel. Gostaria de desejar boa noite ao professor, desejar boas-vindas a ele. E, levando em consideração a exposição que foi feita até agora, eu fico com a seguinte dúvida. O cangaço é uma categoria histórica, ou seja, ela goza de uma especificidade que a singulariza no espaço-tempo, então é impassível de ser repetida, ou em decorrência de todas essas individualidades, motivações específicas de cada agente que estava ali em determinado momento específico, a gente pode entender que não. Pergunto isso levando em consideração algumas nomenclaturas dadas a eventos mais recentes, como, por exemplo, o caso de Criciúma, né, em que as pessoas tendem a dizer que esses eventos de cidade sendo tomada de assalto, etc., se tratariam de um novo cangaço,
Como é que a gente pode elucidar essa questão? Gostei. Tocou num assunto que eu gosto, o novo cangaço. O que acontece é o seguinte, na década de 90, surgiu um personagem chamado Valdetário Carneiro. Ele, na região lá do Rio Grande do Norte, entre Paraíba e Rio Grande do Norte, aprontaram algo com ele. E ele não gostou muito, que eu não vou entrar, é um assunto muito longo. E quando de sua morte, ele praticou, era um vingador, foi se vingar e tal. E a imprensa acabou colocando pela primeira vez essa denominação, novo cangaço. Por quê? Porque era um homem que estava movido à violência, no caso de uma vingança, reuniu o grupo e foi atacar. Praticou a sua vingança, foi morto por outras questões. Outros grupos se uniram para assaltar banco, assim como o Lampião também foi para assaltar Mossoró, uniu seu grupo, foi para Mossoró, tentou assaltar o Banco do Brasil, foi rechaçado e tal. Outros grupos, aí o que é que acontece? A palavra cangaço é podemos dizer assim, é um gatilho para qualquer situação que você acabe colocando quando você vai acabar debatendo qualquer coisa. Quando você vai debater crimes, assaltou o banco, é o novo cangaço. Você vai para o morro lá, o tráfico no morro. Aquele chefe do tráfico é igual ao Lampião, que era o chefe, tinha os seus subalternos, tinha os grupos formados para ir atacar em determinado lugar e voltar para o seu coito protegido. Ou seja, esse anacronismo, aí está aí a palavra correta, há um anacronismo muito grande ao determinar que o cangaço ainda persiste. O cangaço acaba praticamente com a morte de Corisco, dia 26 de maio de 1940, depois da meia-noite. Entre o dia 25, que ele é baleado, ele ainda está vivo, colocado em cima de um caminhão com Dadá, com a perna baleada também, e a menina Zefinha, Rio Branco e Florença já tinham ido embora, fugiram, e aí Corisco, depois da meia-noite, já indo em direção à Barra do Mendes, saindo de Barra do Mendes, indo a Miguel Calmon, ele já dentro do município de Miguel Calmon, ele morre já no dia 26. Nesse momento, o cangaço acaba. Por quê? Porque entre 38 e 40, mais ou menos, nós tivemos as leis de anistia, os cangaceiros foram se entregando, o último grupo ainda persistia, o de Angelo Roque, até 1940, depois disso, o cangaço acaba. É tanto que Getúlio Vargas, depois disso, ele vem para o Nordeste, aí ele vai dar um rolê aqui no Nordeste, vem aqui no meu estado, foi lá em Canudos, foi em outros lugares, perguntou, foi a primeira vez que ele veio, deu uma geralzão aqui no Nordeste, ou seja, depois que ele percebeu que o cangaceirismo tinha acabado, ele veio. E personagens como Mané Neto disse, olhando para o corpo sem cabeça de Lampião na Grota do Angico, no mesmo dia 28 à tarde, acabou a diversão no Nordeste. Ou seja, o cangaceirismo tinha acabado não acabou naquele momento, na morte de Lampião, mas ali marcou o fim, o desaceleramento do cangaço, porque nenhum fenômeno acaba do nada como um acender e apagar de luz. Não conseguimos fazer nada. Tudo é em câmera lenta. Ele começa a diminuir, ele começa a reduzir. Os chefes de bando começam a pensar, se o meu capitão morreu, imagina eu, o que é que vai acontecer comigo? Se mataram o Lampião, imagine eu. Se eu posso me entregar e ser livre de todos os crimes com a lei de anistia, por que é que eu não vou me entregar e viver minha vida tranquila? Outros não quiseram se entregar, morreram, tiveram suas cabeças cortadas depois de Lampião. Outros, o próprio companheiro que estava junto, disse, não, eu vou me entregar, e o outro disse, eu não vou. Matou, cortou a cabeça como foi o caso de Barreira com a atividade. E o que é que acontece? Nesse momento de criação e de diminuição dessa velocidade da construção do cangaceirismo, ele chega ao fim. Década de 70, surgem alguns grupos que pareciam que estavam tendo esse retorno do cangaço, que eram os grupos comandado por Floro, que era o Floro Gomes Novaes, chamado Guerreiro do Sol, Frederico Pernambucano de Melo, e alguns alegam que ele seria o último cangaceiro ainda. E aí, de períodos em períodos, surgiam grupos no Nordeste que eram chamados também de grupos de cangaceiros, mas não tem um estudo e não tem uma colocação, ou seja, que defina isso. Não tem uma organização que defina que esses pequenos focos são focos de cangaceiro. Talvez o cangaço tivesse existido se esses grupos que surgiram e desapareceram rapidamente tivessem continuado. Assim como outro ciclo que vem do Cabeleira, e aí não parou de jeito nenhum, já veio outro ciclo, e veio outro ciclo paralelo, e vem Antônio Silvino, Senhor Pereira, vem Lampião, vem Corisco, e vai, chega em Corisco, morre, e aí o cangaço não tem esses focos de continuidade. Ele rompe ali,
e aí alguns pequenos focos foram existindo e sendo rechaçados, talvez porque a polícia já tivesse a grande experiência e soubesse agora como impedir que esses novos grupos acabassem surgindo e o cangaço voltasse, e não voltou. Gostaria de agradecer a resposta que foi dada pelo professor e vou passar a palavra para o professor Luiz Antônio para ele fazer a indagação. Robério, Opa, Luiz. inicialmente eu quero lhe dizer que é um prazer enorme ouvi-lo sobre um tema tão caro para a configuração da personalidade histórica e literária do Nordeste. Eu achei uma situação interessantíssima. Você fez um paralelo entre Borba Gato e Lampião, no contexto da importância que o Brasil dá a esses dois personagens. Mas, por outro lado, em termos históricos, a figura do Borba Gato desapareceu. Se comparar com o Lampião, ele é inexistente. Você concorda que, no caso do cangaço e, consequentemente, Lampião, é a literatura de cordel que alimenta e deixa viva o Lampião histórico e o cangaço? A literatura de cordel voltada a Lampião, fechando aí o círculo em Lampião, ela é maravilhosa, 99% das lendas que nós temos sobre Lampião, ela vem dos primórdios do cordel. A lenda do Sal, por exemplo, ela é citada já na década de 20 sobre Lampião, logo após o lançamento do livro de Érico de Almeida, em 1926, foi a primeira biografia erudita. Eu não gosto muito desse termo, a literatura erudita. Ariano Suassuna também não gostava muito desse termo, mas o primeiro livro, a primeira biografia de Lampião foi em 1926. E aí, em 1927, com os acontecimentos de Mossoró e tal, começam essas lendas a serem muito propagadas na literatura de cordel. Jararaca estava na cadeia e foram perguntar: é verdade, Jararaca, que você jogava crianças para cima e pegava no punhal? Aí ele faz: meu Deus, eu nunca fui fazer. Isso é mentira, tal. O cordelista já pegou aquilo ali, e eu desconheço um cordel daquela época que não cite criança sendo jogado para cima e pegando no punhal, que até hoje se perpetua tranquilamente, as pessoas falam isso. E a questão da lenda do sal, que estava sem sal, reclamou e Lampião fez a pessoa comer 1 quilo de sal. E essa história do sal, ela vem desde Antônio Silvino, história de Antônio Silvino e etc. A literatura do cordel, ela é importantíssima atualmente. Por quê? Existe uma corrente de estudo literário hoje, através da Academia Brasileira de Estudo de Cordel, existe uma academia de letras especialmente voltada à literatura de cordel. Muitas pessoas não sabem disso, mas existe. Inclusive, eu tenho vários amigos sergipanos aqui, como Sergival, faz parte, o Moreira, acho que Moreira de Acopiara acaba fazendo parte também, são grandes amigos, e eles têm um viés com o cordel de separar essa parte mitológica do cangaceirismo e virem para a parte histórica realista do cangaço, o que é um fenômeno novo e pouco debatido. Por exemplo, agora recentemente, o Moreira de Acopiara lançou um livro sobre toda a história do cangaço. Ele pegou lá do Cabeleira e foi passando. Durante a pandemia, ele escreveu 70, se não me engano, ele escreveu 70 cordéis. Ele pegou os que ele achava mais interessante, me passou esses cordéis originalmente, eu fiz o prefácio, palestrei com ele na Bienal de São Paulo, e ele me entregou, para minha surpresa, é uma literatura de cordel, e para minha surpresa ele me entregou e disse: Robério, faça a correção histórica desses cordéis, porque eu quero trazer ao meu público em verso a história real. Eu não quero dizer que Lampião teve uma briga de faca com o prefeito de Mossoró, Rodolfo Fernandes, naquele momento que entrou em Mossoró. Eu quero falar que Lampião nem entrou em Mossoró. O Colchete morreu, o Jararaca foi ferido e morreu uma semana depois no cemitério e foi enterrado. Ele trouxe em cordel a história, o que eu não venho encontrando, o que eu não encontro na década de 70, na década de 60, na década de 80, já na década de 90 eu começo a ver o Lampião, a história de fato sendo retratado pelo cordel, e hoje, atualmente, eu vejo muitas pessoas escrevendo real. Por exemplo, eu vejo pessoas adaptando livros históricos em cordel, sem perder a essência. Isso é muito interessante. Por quê? Porque acaba diferenciando e tirando esse termo de erudito para um livro histórico, como, por exemplo, do Eric Hobsbawm, e acaba colocando como um livro de ficção
qualquer outro cordel que vier a ser publicado. É como tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de ler cordel porque eu não aprendo nada com ele. E, de fato, sim. Porque se você for ler O Pavão Misterioso, O Mistério do Pavão Misterioso, lógico que é uma ideia, que é um livro ficcional. Não teve máquina nenhuma que foi feita para ir roubar a filha, que deu voo na Grécia para roubar a filha de um sultão. Isso não existiu, é ficção, mas é bonito, é lindo. Ou seja, mas existe esse movimento atual que me deixa muito feliz. Não que o ficcional, não que as historietas, histórias ainda não sejam escritas, como, por exemplo, recentemente eu li um cordel maravilhoso, A Chegada de Lampião na Lua, que aí, no caso, ele vai envolver o Jackson do Pandeiro, aí que se encontra com o Lampião, e aí ele escreve a música, né, a música que ele fala no campo do Jiquiá, e Lampião vai para o campo do Jiquiá, aí o balão, o Zeppelin chega lá e diz, não, o Zeppelin não pousa agora, aqui vamos usar para ir para a Lua. Aí Jackson do Pandeiro vai com o Lampião para a Lua, aí os dois chegam lá, se encontram com São Jorge, vai lutar contra o dragão. Cara, é tão fantástico que daria uma animação, um filme, e eu pagaria para ir pro cinema assistir um filme de Lampião, Jackson do Pandeiro e São Jorge lutando contra o dragão na Lua. É isso que eu tô dizendo que é bonito. Esse lado do cangaço é maravilhoso, é lindo. A escola de samba, voltando, por que eu tô voltando para a escola de samba? Eu já voltei umas 2 vezes, e dessa vez eu fiquei numa emoção tão grande assistindo de madrugada aquilo. Eu acho que foi o dia que eu nunca tive sono, sem precisar tomar café. Eu fiquei esperando, minuto a minuto, cada ala, cada movimento, até o cachorro mesmo, o rapaz lá vestido um cachorro magro, andando entre os cangaceiros, o oratório subindo, com o Padre Cícero e Lampião no oratório discutindo se ele ia realmente para o céu ou para o inferno, meio que um purgatório, sendo julgado por Padre Cícero. Isso é de uma poesia tão linda, que eu não encontraria em outro tema, qualquer outro tema do Brasil, algo que fosse tão bonito. Se pegarmos Inconfidência Mineira e transformar algo desse tipo para uma escola de samba, da forma como foi feita, não chegaria nem aos pés das cores, da beleza, do chapéu, a busca pelo Lampião, que tem uma ala que eram os cordelistas, a ala dos cordelistas, e também com os cartazes de procura-se Lampião, estilo Bandido dos Estados Unidos, que realmente existiu aqui, não é ficção. Então, assim, é importante demais também saber diferenciar o Lampião mitológico, vem do cordel, vem da ficção, desse Lampião, desse personagem que realmente foi um bandido, dentro da concepção de que se você faz algo fora da lei, que é contra o governo, contra as leis vigentes, você se torna um bandido. Se a lei diz não mate, e se você mata, tu te torna um bandido e tu vai ser julgado por aquilo ali, caso tu seja pego. O Lampião demorou 20 anos para ser pego e não foi pego em vida. Ele acabou morrendo, ao contrário do que alguns dizem, que ele sobreviveu, foi para Minas e morreu velhinho, né? Como todos os personagens históricos, né? Hitler, Michael Jackson. Inclusive, Michael Jackson dizem que ele está aqui no Brasil, curtindo as férias dele prolongadas. É interessante essa abordagem sua, essa última fala, porque, por exemplo, até Jesus também há uma corrente, né, messiânica que diz que ele foi para a Índia, né? E há um túmulo de Jesus na Caxemira, que fica na região da Índia com o Paquistão, né? Eu já vi esse assunto. E isso, você falou certo. O messianismo, eu não colocaria o messianismo. Eu colocaria como o próprio Ariano Suassuna, ele retrata muito bem no Romance da Pedra do Rei, de 1971, que é um dos livros mais incríveis que nós temos. É o primeiro livro do Ariano, por assim dizer, de grande sucesso, e talvez o primeiro livro dele, porque o Alto da Compadecida não foi feito como livro, era apenas uma peça teatral de 55, em 57 ela foi colocada. Mas aquela ideia da volta do rei, a espera ainda desse rei que até hoje não chega, que não voltou lá em Portugal, também nós temos essa espera desses personagens que se foram e a necessidade de não querer que eles sigam. Assim como cantores, nós gostamos, aprendemos, amamos. Quando Cássia um tio meu morreu, eu não chorei tanto, mas quando Cássia Eller morreu, eu acho que eu passei uma semana soluçando, porque eu tinha ela, eu sempre toquei violão, sempre gostei, já tinha ido para show dela. Quando ela morreu, eu demorei uma semana para entender e chorei como se fosse uma pessoa muito próxima, sem querer acreditar que ela tinha ido embora. Robério, uma última questão. No livro O Poder do Mito, Joseph Campbell
e José concebeu a figura da jornada do herói. A figura não, o fenômeno da jornada do herói. O herói das mil faces. Isso. Que é aquele personagem que, tal como um fênix, ressurge para ter superpoderes. Você vê algum paralelo entre Lampião e essa jornada do herói? Ah, sim. Inclusive, meu novo livro, Marco, ele é sobre a jornada do herói de Campbell, no Herói das Mil Faces. Como eu sempre até digo para meus alunos, eu digo, olha, gente, leiam o Herói das Mil Faces, mas não é um livro sobre super-heróis, não. E ao mesmo tempo é. É um livro que está muito mais para o Frodo, que inclusive é um dos grandes exemplos que é dado, é o Frodo de Senhor dos Anéis, a descoberta, o elixir, o retorno, ele vai e acaba voltando, né? O retorno para o conforto lá. Lampião é a jornada, todos esses personagens, principalmente do Lampião, sim. O Lampião, ele tem todo esse percurso coisa, inclusive, só aproveitando que eu estou aqui com o livro, no final dele, eu coloquei isso aqui, ó. Só para vocês verem, a jornada do herói. O livro ele está todo voltado e focado nessa jornada do herói. É tanto que ele vem para o mundo comum, que seria esse momento inicial do próprio Lampião, na sua casa, com sua família, tropeiro com o pai. E aí, chamada à aventura, quando ele começa as primeiras refregas, as brigas com o Saturnino, e aquele momento ali, a recusa do chamado, quando, através de Antônio, que era o irmão mais velho, meio que segura a barra de Lampião e diz assim, ó, fique na sua que eu seguro aqui a barra para você. Aí você vem, ajuda sobrenatural, essa questão do fechamento de corpo, e em busca de Senhor Pereira, que era um ser quase místico, que era um grande cangaceiro dentro da história. Aí você, a travessia do primeiro limiar, que é Lampião, ser tornado de Virgulina Lampião, quando é passado de Senhor Pereira para Lampião, esse primeiro limiar, o começo ali da luta dele, o ventre da baleia, o momento quando ele precisa crescer dentro desse momento, que é o primeiro assalto dele, a baronesa de Água Branca, a aproximação da caverna oculta, que aí você já retoma o mito da caverna, de Platão, que esse momento que ele precisa descobrir o Nordeste, descobrir suas dificuldades quando ele sofre a derrota em Mossoró, e de 50, 100 homens passa apenas para 6 e atravessa para Bahia. Provação suprema, esse momento que de 100, ele agora só tem 6 e praticamente começa a ser baleado, ele toma mais de 7, 8 tiros durante a sua vida, e aí tem essa provação suprema, nesse momento de morre, mas não morre, e a busca, e a cabeça dele colocada a 50 contos de réis para quem pegasse ele, que é muita grana, e foi paga esse dinheiro. Aí você tem a recompensa, quando ele morre, tanto Bahia quanto Alagoas, dá essa recompensa, que ele não tem esse direito, o Lampião tem dinheiro, mas não tem o direito de gastar, porque como é que ele vai gastar esse dinheiro? E aí ele tem a ressurreição, que é essa espera da população, e Lampião ressurge onde? Na literatura, na escola de samba, no filme, na série Guerreiros do Sol, como nós temos agora, e aí você tem esse caminho de volta, que é o momento que nós nos encontramos aqui debatendo Lampião, e daqui a 100 anos vamos estar fazendo a mesma coisa, que é esse momento e o caminho de volta. Nós temos a jornada do herói completa aí com Lampião. Ele não sobreviveu, mas sua lenda, como diz, eu sou de uma academia de letras e sempre as pessoas me perguntam, por que vocês são chamados de eternos, de imortais? Aí eu digo, porque eu morro e meu livro fica. Professor Robério, muito obrigado. O senhor, no meu caso particular, abriu os horizontes e possibilidades sobre o estudo do cangaço, Lampião e o próprio Nordeste. Eu passo agora a palavra ao nosso host, né, desse episódio, o professor Paulo de Tasso. Eu fico, então, com essa missão dificílima de encerrar um podcast, encaminhar para o nosso encerramento, e vou fazer uma pequena inversão aqui, porque as considerações finais nós daremos a palavra a todos que aqui participaram, e eu vou começar por mim, no que diz respeito à indicação daquela dica cultural que marca o nosso podcast. Marca o nosso podcast, e a minha indicação vai ser Marca, o livro do professor Robério Santos, no que diz respeito à literatura, e no que diz respeito também à dica cultural, quanto a um filme, o professor Roberto já falou, Baile Perfumado,
onde se conta a história de Benjamin Abraão, sem o qual, né, professor Roberto, nós não teríamos a imagem de Lampião filmada dentro da Caatinga, fazendo uma cena de simulação de caminhar dentro da Caatinga, de dançar, enfim, de tudo aquilo que o cangaço e o cangaceiro fazia dentro daquela região ali, onde era o seu habitat natural. Minhas considerações finais, portanto, é só de agradecimento pelo professor Robério Santos ter aceitado o nosso convite. Já fica de logo aberta a porta do podcast Pertinência Jurídica para a gente depois tomar um café, que é uma sessão especial do nosso podcast. Dou a palavra, então, ao professor Robério Santos para suas considerações finais e dicas culturais, e, na sequência, Renata, Milena, Ariel e o professor Luiz Antônio. Você indicou o livro Marca, e aí eu vou só me adiantar. Marca, nesse exato momento, nós começamos já a produção do filme Marca. Deixo como indicação, ainda inédito, o filme Marca, que terá direção do Rogério Sagui, que terminou agora a novela Mar do Sertão, de alto nível, e terá como personagem, como ator principal, o Jackson Antunes, nosso grande ator Jackson Antunes, e toda uma equipe. Eu estou muito feliz com a produção, já está em produção, já está sendo feita leitura e projetos e tudo mais. Então, o livro e o filme. Mas livro mesmo, paralelamente, eu vou indicar um muito fantástico mesmo, que é Apagando o Lampião, do Frederico Pernambucano de Mello, no qual ele traz uma nova versão, uma nova visão sobre os acontecimentos da Grota do Angico, naquela manhã de 28 de julho de 1938, e eu fico feliz em poder ter ajudado, de certa forma, na construção desse livro, no qual, no próprio livro, ele, por diversas vezes, ele me cita, e no início do livro acaba me agradecendo, e no final, para minha alegria e felicidade, meus livros praticamente todos referenciados no final. Eu tomei até um susto que ele tinha feito aquilo, e naquele momento ali eu fico muito feliz. Então, fica aí na expectativa do filme Marca nos cinemas e também o livro do Frederico. Então, sem solução de continuidade, Renata Mirelli, para fazer aí suas considerações finais e dicas culturais. Bom, também queria agradecer ao professor Robério por essa linda entrevista. Deu para conhecer bastante sobre o cangaço, deu para instigar a gente a conhecer mais ainda sobre o cangaço. E a minha dica cultural também é o livro Marca, do professor Robério, que traz a história, né, de uma mulher do cangaço que é decidida, que é forte e que também é protagonista. E também o livro Cangaço, do autor Graciliano Ramos, que ele vai trazer uma reflexão bastante interessante sobre esse assunto, até para a gente se livrar desses estereótipos que temos, né, ainda temos, infelizmente, em torno dessa temática. Então, Milene Barbosa, para as suas considerações finais e dicas culturais. Nossa, como terminar um podcast desse, a gente já fica com saudade, né? As discussões muito pertinentes, né? E só agradecer ao professor pela exposição. É um assunto muito denso mesmo, muito complexo, e de uma relevância social e acadêmica, né, de caráter educativo, muito importante para a nossa formação e para as pessoas, né, que assistem, que vão assistir, que vão contemplar, que estão contemplando, né, essas narrativas do cangaço, né? Então, agradecer, muito obrigada, professor, espero vê-lo novamente aqui, sinta-se sempre convidado, reiterando as palavras do professor Paulo, né? E em relação às dicas culturais, acho que já essas dicas aí já foram, já contemplam, né, as nossas expectativas de conhecer mais sobre o cangaço, é isso. E então, Vitor Ariel, para suas considerações finais e suas dicas culturais. Não é uma dica cultural especificamente relacionada ao tema, mas posso indicar o livro que eu estou lendo aqui, Recursão, o nome, tem aí para Kindle, é uma história interessante, é um livro, um romance, na verdade. E então, professor Luiz Antônio, encerre as dicas culturais aí, nossas considerações finais, fale aí suas considerações finais, suas dicas. Professor Robério, eu não vou desdizer o que eu disse antes, mas sua obra é fenomenal. Obrigado, irmão. É digno de registro. Sua obra realmente é imortal. A minha dica cultural é um livro do professor Paulo de Tarso, né, lançado além de
eu adiro sem ressalvas às indicações culturais anteriormente mencionadas, sobretudo seu livro e o filme, e acrescento o livro do professor Paulo de Tarso, que é da coleção Ratio Iuris, né, Conciliação Judicial e Imparcialidade do Julgador, publicado pela editora Almedina, e é fruto da conversão do seu trabalho de mestrado em Portugal. Então, eu agradeço a todos, né, sobretudo por essa oportunidade de viver com quem concebe a história. Muito obrigado. Sou Luiz, obrigado pela indicação. Como eu disse nessa parte final, é muito duro encerrar um podcast que vai abrir enormes perspectivas para a academia, para os alunos do curso de Direito da UNEB, da FACAP e demais cursos aqui da região, inclusive aqueles que não são aqui da região do Vale do São Francisco, que irão ouvir esse podcast, com certeza. Também para todos aqueles profissionais do direito e aquelas pessoas que pensam o Nordeste como o professor Robério Santos, e isso é muito importante. E assim encerramos o nosso podcast Impertinência Jurídica, esperando ter colaborado com a formação dos ouvintes, das ouvintes, acerca do tema hoje aqui tratado. Muito obrigado pela atenção.